Fechando aqui então esse nosso treinamento de gestão financeira, são os últimos conceitos que a gente vai ver. Depois a gente vai entrar direto no nosso Power BI para ver como tudo está funcionando lá, entender como que a gente conecta o Excel com o Power BI também. Mas aqui é rapidinho, é só para a gente ver quais são os indicadores que a gente vai querer focar. Cara, eu preciso fazer uma análise rápida do meu negócio e quais são os principais indicadores que eu vou ter que olhar para entender isso. Trouxe 3 aqui então: EBIT, CMV, CSP e CPV, e a margem líquida. Coloquei aqui também para a gente a fotinho do DRE, para a gente ficar consultando o DRE, entendendo, revisando a estrutura e entendendo onde que a gente está falando desses caras aí. Então vamos lá. Esses indicadores eles são fáceis de serem achados no próprio DRE, então bati o olho no meu DRE, consigo enxergar isso, né? Lá no Power BI também alguns receberam bastante destaque para a gente conseguir tirar algumas conclusões, e eles são fundamentais para a gente analisar a saúde da empresa e tomar ações em cima disso, né? Olhar para o indicador e entender, nossa, tá bom, tá ruim, preciso melhorar, posso manter constante assim, tá boa essa estabilidade do indicador. Então vamos começar aqui falando um pouquinho do nosso EBIT, que é um indicador bem conhecido, né, para quem trabalha aí com o mercado financeiro, mais investimentos, volta e meia se fala em EBITDA e EBIT. Eu vou falar aqui só do EBIT, que é um indicador um pouquinho mais simples e também é bem fácil de descobrir ele. A sigla EBIT, né, é uma sigla em inglês para Earnings Before Interest and Taxes, que seria ali os meus ganhos, né, antes de impostos e juros. E aí esse EBIT é a mesma coisa que lucro operacional, né? Ele mostra o resultado antes de despesas financeiras e impostos, despesas que não são culpa da operação, mostra a relação entre os meus ganhos e as despesas relacionadas à produção. Vamos ali no nosso DRE então dar uma olhada. O EBIT é justamente isso, lucro operacional. Falei em EBIT, eu estou falando em lucro operacional. E esse foi um ponto que a gente discutiu lá quando a gente viu a estrutura do DRE. Qual é a importância do lucro operacional? É dizer se a minha operação é rentável ou não é. Eu olhei para o lucro operacional, ele é positivo? Cara, meu negócio é rentável, meu negócio dá dinheiro. Ah, mas o meu lucro líquido está dando negativo. Então é bem provável que eu tenha algum problema aqui de empréstimos, talvez eu tenha feito alguma alavancagem, que nem a gente discutiu. Então o EBIT é o que vai dizer se a minha operação é rentável ou não é. E aqui a gente vai sempre frisar muito para trabalhar isso aqui não em valores absolutos, tá? Quando a gente for falar aqui desses indicadores todos, é ideal que a gente fale em percentuais, né? Como a gente conversou lá, esses percentuais sempre trazendo a análise vertical ali, entendendo como que isso representa em relação à minha receita, né? Então, qual é o meu EBIT? Ah, é R$100. É bom ou ruim R$100? Depende, né? Se eu tenho uma receita de R$150 e meu EBIT é de R$100, cara, meu EBIT é muito bom, né? Tem um EBIT ali de 66%, né? Então ele é bem alto. Agora, se eu tenho uma receita de 1 milhão e o meu EBIT é de R$100, o meu EBIT é muito ruim, né? Fica muito abaixo. Então, entendendo também que para a gente trabalhar com esses indicadores, a gente sempre vai falar de percentual. E como eu posso saber se é bom ou ruim para o meu setor? 70% eu sei que é bom, porque é um valor extraordinário. Agora, 20% é bom ou ruim? 15% é bom ou ruim? Para isso, o que eu indico vocês é sempre pegarem um comparativo. É muito difícil que cada modelo de negócio está inserido em um contexto diferente, trabalha ali, querendo ou não, com produtos diferentes. Mas tentem encontrar ali pessoas, né, ou segmentos que tenham mais ou menos ali o mesmo modelo, né, que sigam mais ou menos a mesma estrutura de mercado para ver, nossa, ó, o meu EBIT está dando em 45%. E o EBIT do meu segmento, mais ou menos, é de, 40%. Então, eu estou um pouquinho melhor, né, do que a média de mercado. Então, pegando essas médias de mercado é interessante. Não achei nenhuma média de mercado, eu estou atuando num segmento muito atípico, não tenho acesso a esse tipo de dado. Então, tira como comparativo também a tua própria operação, né? Tenta olhar para o teu histórico e entender, nossa, o meu EBIT, eu já cheguei a bater 50% de EBIT. Hoje ele está em 30%. O que aconteceu para a gente ter essa queda de percentual? Foi a minha receita? Foram os meus custos que aumentaram? Foram as minhas despesas que aumentaram? Onde é que está o gap da minha operação para eu voltar a ter esse valor mais alto de EBIT? Então esse é um exercício legal da gente pensar, e a gente sempre vai falar em percentuais. Então EBIT é o lucro operacional, é o que diz se a minha operação é rentável ou não é, e é o primeiro indicador que a gente viu aqui. O segundo indicador, CMV, CPV e CSP, né? Mercadoria, produto e serviço, a gente discutiu bastante também o conceito desses caras, são os nossos custos variáveis aí, né? O custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido, o custo do serviço prestado, vai depender do modelo de negócio de vocês. Então lembrando, né? Se eu vendo isso aqui, vocês vão ter um desses caras aqui, né? Não terão os três. Dependendo do modelo de negócio de vocês, a classificação vai ser em CMV, CPV ou CSP dos custos variáveis, que são aqueles custos de matéria-prima que a gente conversou, que estão diretamente envolvidos na minha produção. Então é o custo direto que eu tenho para vender o meu produto ou prestar o meu serviço. Ele é fundamental para avaliar a relação entre o custo dos meus insumos
e o preço de venda. Então, o que a gente vai tirar de conclusão aqui? Sempre pensando lá na minha análise vertical. Vou tirar o percentual em relação à minha receita e vou entender. Nossa, eu estou trabalhando com um CMV de 40%. Esse valor é bom ou é ruim? Vai depender do segmento de vocês. Então, é entender como que isso opera no segmento. Olhar para o histórico de vocês também e ter essa análise aí. Então, a gente fala aí daqui a pouco de um CMV bom de 33% para um segmento específico. Não vai ser uma verdade constante, mas sempre tentar buscar aí esses indicadores de referência para tirar alguma conclusão em cima disso. E o que o CMV vai me dizer? Cara, o CMV ele pode nos dizer muita coisa. Se eu trabalho num restaurante, por exemplo, e o meu CMV está em 45%, eu sei que a minha média do meu segmento tem que ser mais ou menos de 35%, 33%, e eu sei que eu já consegui operar nesses valores de 33% a 35%, e agora está em 45%, significa que eu estou mais ineficiente. Significa que eu estou gastando mais insumos, né? E aí isso pode ofertar várias conclusões. Será que eu estou comprando muito cedo os meus ingredientes? Esses caras estão vencendo no restaurante. Eu estou tendo que colocar muito ingrediente fora. Cara, eu vou revisar esse meu processo aqui de previsão de demanda e de compra de ingredientes. Ou não, ou daqui a pouco eu tenho ali algum desperdício no meio do processo. Ah, o meu cozinheiro, quando vai cortar cebola, ele corta até a metade e bota o resto fora. Quando ele vai descascar, ele perde uma série ali também de resíduos da cebola e isso está me dando um desperdício maior. Então, tudo isso vai conseguir me trazer ações mais concretas. Eu trouxe aqui o exemplo do restaurante, mas isso vale para qualquer setor, né? Então pensar ali que esse CMV principalmente são os meus insumos, é o que eu uso para entregar para o meu cliente final. Como que eu consigo potencializar esse cara, né? Como que eu consigo diminuir o CMV e conseguir aumentar a minha receita para que esse meu percentual consiga ficar bom, né? Quanto menor, melhor sempre, né? Quando a gente está falando aqui de custos, a gente está buscando reduzir esses percentuais. Então, é esse tipo de análise que a gente vai conseguir tirar com os nossos custos variáveis, seja o nosso CMV, o nosso CPV ou o nosso CSP. E por último, aqui sim, um dos mais importantes, esse aqui é essencial mesmo que a gente tenha esse controle do nosso negócio em relação à margem líquida. O que é a margem líquida? É o quanto descontado os gastos sobra para a empresa em relação ao meu faturamento, né? Em relação à minha receita. E aqui eu destaquei para a gente, né, que é o mais importante porque mostra o resultado da empresa. Então, se eu te perguntar assim, cara, quanto que tu ganha hoje por mês? Ah, eu ganho mais ou menos 30 mil por mês. Tá, mas quanto que sobra para ti? No final do mês, quanto que tá lá disponível na tua conta em saldo lá? Qual é o teu lucro líquido? Ah, me sobra tanto. É muito importante saber essa informação para ver se o negócio é rentável ou não é. E aí que entra todo esse aparato, né? Tudo que a gente fez aqui até agora de controle de gastos, montagem de DRE, análise vertical, é para a gente entender ou melhorar o que sobra lá na última linha, o que sobra lá do meu lucro líquido. Vou voltar aqui no nosso DRE, né? Última linha é o meu lucro líquido, é o que sobra, é o indicador mais importante do nosso negócio para eu entender o quanto que o meu negócio está deixando para mim, né? Para eu entender qual é a rentabilidade do meu negócio. Então a margem líquida vai ser justamente isso, é o meu lucro líquido dividido pela minha receita. E é justamente assim que eu vou entender, nossa, o meu negócio deixa 15%, 20%, deixa 50%. Então é entendendo aí também o quão lucrativo é o meu negócio e às vezes a gente se espanta bastante, né? Porque às vezes dos 30 mil que eu tenho lá, sobra 3 mil. Uma margem de 10%, né? Então a margem ela não costuma ter uns valores muito altos e exorbitantes, né? De 10 a 30%, que já seria um valor muito bom, e também vai depender muito do negócio que eu trabalho. Se eu trabalho numa indústria, a tendência é que eu tenha a margem um pouquinho mais baixa. Se eu trabalho prestando serviços, a tendência é que a minha margem seja um pouquinho mais alta. Então sempre pegando como parâmetro o segmento, o mercado que eu estou atuando, para tomar alguma conclusão. A minha margem é boa ou é ruim? A minha margem já foi melhor do que eu estou operando agora? Onde que está o problema no meu DRE? E é justamente aí que vai entrar as nossas análises, né? Bom, a minha margem está pior do que já foi. Tranquilo, então vamos analisar aqui quais são as minhas despesas com maior impacto. Vou fazer uma análise horizontal para ver qual despesa que eu tive uma tendência de crescimento. Vou traçar uma análise vertical para ver qual é a despesa ou quais são os custos que têm um impacto maior na minha receita. E a partir disso tomar ações para que o meu objetivo final seja aumentar o lucro líquido e eu realmente consiga um aumento com as minhas ações aí eficientes, sempre embasadas nos números do nosso DRE, certo? Então esses foram os 3 indicadores que a gente viu, fechamos aqui agora os nossos conceitos de gestão financeira e o nosso foco total agora vai ser entender no dashboard de Power BI como que a gente vai tirar essas conclusões do nosso negócio.